Ok, eu já falei de tantos desenhos, programas infantis e entre outras coisas destinadas ao público infantil de uma maneira macabra aqui no canal. Mas um programa que eu nunca falei sobre, mas sendo bem sincero, já imaginava que eu falaria no canal alguma hora ou outra, era Vila Sésamo. Afinal, não importa quem esteja vendo esse vídeo, jovem, adulto ou até velho, você, eu e todos nós já assistimos ou vimos alguma coisa de Vila Sésamo pelo menos uma vez em nossas vidas. O grande programa de fantoches e talvez o mais famoso de todos. E que, como alguns já sabem, é um dos programas infantis mais antigos e que existem até os dias de hoje. E apesar de vocês provavelmente não lembrarem os nomes, com certeza só de verem os personagens vocês já conseguem os reconhecer. Garibaldo, o pássaro amarelo, Come Come, o monstro dos biscoitos, os dois amigos, Enio e Beto, meus dois personagens favoritos de Vila Sésamo e que, como alguns talvez já saibam, eles são em realidade um casal, e claro, Elmo, o pequeno monstrinho vermelho que todo mundo provavelmente conhece, mas não se lembrava o nome. E bem, ele é o principal dessa história, ou mais ou menos. Alguns aqui nesse vídeo já devem conhecer o conceito de horror cósmico, o horror de entidades que estão além da compreensão humana. E apesar de eu amar muito o conceito de horror cósmico, eu falei até que pouco sobre horror cósmico aqui no canal. Dos vídeos que eu lembro que tem esse tema são o Chipetotech, talvez assim o do Shin Godzilla e o mais recente, o I'm Sorry Phineas. Mas um dos vídeos que muitos do canal devem lembrar e que envolve horror cósmico é o meu vídeo de Eldertubbies, as entidades cósmicas em forma dos Teletubbies. Mas então, e se eu disser que a história que eu estou contando agora é do mesmo criador de Eldertubbies? Isso mesmo, Charles Drawing, o incrível artista criador de obras magníficas como Eldertubbies, que eu já falei, e também muito conhecido por suas obras envolvendo Garfield. E apesar de ele não ser o criador, foi ele que popularizaria o conceito de horror cósmico em Garfield. E agora, eu estou aqui de novo para contar uma outra criação sua, dessa vez envolvendo o personagem do Elmo de Vila Sésamo. Então venham comigo e vamos entender Elongated Elmo, a solitária, porém bondosa entidade. Tudo isso começa num dia aparentemente normal, com dois irmãos brincando normalmente de esconde-esconde. Mas bem, o que aconteceu depois foi algo um tanto surreal. Simplesmente do nada, os dois irmãos juntos foram puxados ao chão e levados até um novo local. Levados a um local vazio. Eram apenas eles dois, perdidos em um mundo que não conheciam e não entendiam, e talvez nem devessem estar lá. Os dois irmãos ouviram de longe uma música alegre, calma e acolhedora, similar à de um programa infantil dos anos 80 que eles assistiriam. E enquanto passavam por aquele local, veem que esse local que estavam parecia muito uma casa que alguma coisa moraria, uma casa que uma criança moraria. E assim eles veem Elmo, mas não o que conhecemos, e sim uma gigantesca entidade, com o mesmo rosto do fantoche alegre que víamos na infância. Todo o seu corpo era rodeado de braços,
deixando ele similar a uma centopeia, mas uma centopeia de tamanhos inimagináveis. E quando ele vê as duas crianças, ele se enche de alegria. Elmo esteve preso naquele local por tantos anos, sozinho e isolado, sem ninguém para compartilhar seus pensamentos ou só para lhe fazer companhia. E agora, ele tinha o que ele mais queria: novos amigos. Então, Elmo diz: "Bem-vindos ao mundo de Elmo." Mas, depois de um tempo observando seus novos amigos, era óbvio para Elmo que não era isso que eles queriam. Elmo observou o irmão mais novo, chorando por sua mãe e por seu pai. E aquelas palavras, aqueles termos, fizeram Elmo lembrar de algo que há muito tempo ele esqueceu. Talvez porque as saudades fez ele reprimir essa lembrança no canto mais profundo de sua mente. Ele viu os dois irmãos chorando e lembrou dos seus pais. Elmo lembrou daqueles que lhe deram a luz e que foram as únicas pessoas que o acolheram e deram a ele carinho, companhia, mas que infelizmente eles não estavam mais lá. E assim, seus sentimentos se tornaram apenas solidão, tristeza e principalmente saudades daqueles que há muito tempo ele chamou de pais. Então Elmo, entendendo agora que era isso que as crianças sentiam, não poderia permitir mais alguém sentir o mesmo que ele. E apesar de querer que eles ficassem, Elmo sabia que não era o certo. Então ele estende uma de suas mãos aos irmãos e diz: "Elmo mostrará a vocês o caminho, mas Elmo deverá ficar." E assim, ele usa seus braços e seu corpo como uma escada para as crianças subirem de volta e voltarem àqueles que Elmo um dia já teve. Não se sabe bem o que levou a Elmo se tornar essa entidade gigantesca que vimos, ou por que os seus pais o abandonaram, ou por que ele vive sozinho nesse local. Mas talvez tenha um motivo. No caso, isso é mais uma interpretação e uma ideia do que essa história talvez esteja querendo nos dizer. Onde essa interpretação eu vi em um dos comentários no vídeo do canal Lives, que é do mesmo tema que esse vídeo aqui. No caso, essa interpretação foi feita pelo usuário K4HXD, que dizia o seguinte: em realidade, a história nada mais é que uma metáfora ao crescimento e amadurecimento de uma criança. Quando somos crianças, às vezes nós podemos nos sentir perdidos, sem norte, sozinhos em um mundo que não tem ninguém lá para nos acolher. Mas algo que nos ajuda nesses momentos são os desenhos, programas infantis que assistimos quando mais novos, que nos ajudam a crescer, a amadurecer e a aprender. E seus personagens ficam conosco, nos ajudam a aprender mais e estarmos prontos para o futuro. Desenhos esses como Vila Sésamo e personagens como o próprio Elmo, que quando viu as crianças chorando por seus pais, deu a eles o caminho para eles subirem, crescerem e chegarem ao topo. E quando crescemos, infelizmente temos de abandoná-los. Estamos prontos para subir mais e mais, sem mais a sua ajuda. E infelizmente,
esses personagens que nos ajudaram a subir são abandonados e deixados de lado por nós. Infelizmente, esquecemos deles. Infelizmente, nós esquecemos daqueles personagens que nos ajudaram quando éramos crianças. Mas isso é só uma interpretação. A história de Enlogheded Elmo é uma história até bem curta. Não é nada muito extenso ou cheio de detalhes como Eldertubbies, por exemplo. Mas nem por isso deixa de ser uma história incrível. De verdade, é uma simples, porém muito bonita e até bem profunda história, como vocês puderam perceber. Eu sei que ela não é o padrão de história de horror cósmico que a maioria no canal está acostumado, mas de verdade é uma linda história. Nem todo horror cósmico precisa ser necessariamente de criaturas grotescas ou malignas. Pode ser apenas algo inimaginável e além da compreensão, com uma mensagem profunda por trás. Como foi essa história? E eu fico feliz em ter contado a vocês sobre ela. Foi uma experiência incrível contar e mostrar a vocês sobre essa história. Foi uma experiência incrível mostrar e contar a vocês sobre essa um tanto desconhecida, porém linda, história de Vila Sésamo. E claro, como sempre nos meus finais de vídeo, eu devo dizer obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou o The Slenderman e tenham uma boa noite. Até mais!